O torcedor do Atlético está revoltado. O Atlético tropeçou em casa contra o frágil Avaí. Vejam vocês, o gol do Avaí, ele sai de uma jogada ensaiada, uma jogada bem trabalhada, coisa que o Atlético não tem. Quantas vezes ao longo da temporada, desde a época do Maurício Barbieri até a chegada de Odair Hellmann, eu falei, eu cobrei que o Atlético não tinha jogada ensaiada. Aliás, o Atlético é um time sem repertório tático, né? É um time que está jogando na entrega, na superação, e nem sempre a entrega e a superação são suficientes, ajudaram o time naquela sequência positiva, e nós vamos falar mais a respeito, né? O modelo criado pelo Odair deu certo naquela sequência, aí ele mesmo tratou de desfazer, de destruir o que havia criado, os adversários também manjaram, essa que é a verdade, mas agora nós estamos vendo um exemplo, uma pintura de jogada, uma jogada ensaiada, o gol do Avaí, coisa que o Atlético não tem e não apresentou nesta temporada, certo? Agora é o seguinte, aí nós temos os gols perdidos pelo Atlético. 1-1, mas o Atlético teve chances de vencer o jogo, mesmo com todas as dificuldades. Vejam aí, Viveiros e Julimar conseguiram perder o gol na mesma jogada, né? Olha o Viveiros, fez o gol de pênalti, mas a finalização dele foi pífia. E o Julimar, vejam que coisa horrorosa. Meu Deus do céu! Realmente, a fase não é boa, o momento não é bom e nada está ajudando o Atlético. Nada conspira a favor do Furacão, vamos colocar dessa forma, né? Porque os resultados não ajudaram. E vejam como eles aconteceram. Vejam aí, ó. O Remo empatava o jogo 2-2 com o Paysandu, que já está condenado, para mim já rebaixado para a Série C. E o Remo faz o gol no apagar das luzes, o gol da vitória, e ultrapassa o Atlético. Aí no jogo lá de Chapecó, o Botafogo faz 1-0 aos 42, cara. E era um resultado que ajudava o Atlético. Assim como o empate entre Remo e Paysandu, Paysandu e Remo. Só que aos 46, quase 47, né? A Chape empata o jogo. A sorte também acompanha a competência, né? E aí, esses resultados também não ajudaram o Atlético, essa é que é a verdade. O Atlético também não se ajuda, né? Vamos ser realistas. O Atlético também não se ajuda. Agora nós vamos ouvir o técnico, o auxiliar técnico, Fábio Moreno. Preste atenção sobre acreditar na possibilidade do acesso. A responsabilidade é a mesma do começo do campeonato. É defender uma grande equipe, uma equipe que entrou para a Série B com o objetivo claro de retornar à Série A, que é o lugar de direito do Atlético. A gente precisa fazer mais e melhor para que esse lugar seja conquistado. Então, a gente tem ainda muitos pontos a ser disputados, né? Tem uma série de jogos ainda para ser disputados, tem confrontos dos nossos adversários, tem confrontos que a gente também vai enfrentar. Temos uma partida muito importante na próxima rodada. Tem 18 pontos para ser disputado. Se recortar os 11 jogos, nós perdemos 2, empatamos 1 e ganhamos 7. Se a gente tiver um pouco de boa vontade de olhar o copo meio cheio, com certeza a gente acredita, internamente a gente acredita e vai continuar trabalhando. Esse discurso já torrou a paciência do torcedor do Atlético, né? Infelizmente o torcedor do Atlético está revoltado, indignado, desacreditado. Esperava tudo a partir desse jogo contra o Avaí, os 4 jogos em casa, e o time consegue tropeçar contra um adversário frágil, tecnicamente falando. O time do Avaí é fraco, essa é que é a verdade. E o Atlético conseguiu se enroscar no Avaí.
trabalho da comissão técnica, eu falo há muito tempo, não rende, gente, não rende. Nada contra o Fábio Moreno, nada contra o Odair Hellmann. Falei, o Odair é um baita de um gestor de grupo, sabe trabalhar como poucos a questão anímica dos seus jogadores, mas não tem repertório tático, não tem absolutamente nada. O time é fraco no mental, é fraco no emocional. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho a confusão pós-jogo também. Deixaram o César entrar na mente deles. Só que não tem trabalho. A comissão técnica realiza um trabalho fraco. Não é possível que nós, da imprensa, que vocês, torcedores do Atlético, enxerguem isso e quem está lá dentro não enxergue. Remo e Goiás, por exemplo, resolveram trocar os seus comandos na reta final. Foram pro tudo ou nada. E, na minha opinião, o Atlético tem que fazer a mesma coisa. Porque se conseguir outra proeza, outra façanha, uma nova sequência de resultados positivos, será pela superação dos jogadores, pela entrega dos jogadores. Porque repertório tático, o Odair já mostrou que não tem, a leitura de jogo dele é ruim, escala mal, mexe mal. O Atlético poderia pensar em partir para um tudo ou nada nessa reta final, gente. Quem sabe, até com o próprio Wagner Mancini, que foi dispensado do Goiás, mas é bom treinador, já fez bom trabalho no Atlético. Está a par de tudo que está acontecendo dentro da Série B. Já enfrentou todos esses adversários, inclusive os que o Atlético vai enfrentar. O Atlético precisa de um fato novo. Não é possível. Vamos com imagens, mais imagens aí desta... Bom, vamos deixar para lá, né? Porque o torcedor do Atlético já está revoltado demais, né? Uma festa bonita, torcedor mais uma vez se fazendo presente, empurrando, incentivando. O torcedor fez a parte dele. Só que esse time do Odair Hellmann, é como eu disse, é só coração e superação, não tem mais nada. Não tem mais nada, não tem repertório tático. E o próprio modelo de jogo que ele criou e que deu certo naquela sequência, acabou manjado pelos adversários. Todo mundo já sabe como neutralizar o Atlético. Essa é que é a verdade. Que vergonha, gente. Que vergonha, né? Isso aí também foi outra vergonha no final. Daqui a pouquinho nós vamos repercutir também esta confusão pós-jogo. O goleiro César provocou. Deveria ter provocado? Tinha o direito de provocar? Errou, não interessa. Os jogadores do Atlético não tinham que ter entrado na provocação, principalmente sabendo do Clássico Atletivo no próximo final de semana. Na tela, as imagens do empate Atlético e Avaí, 1-1 na Arena da Baixada. Uma das perguntas que o torcedor do Atlético está fazendo: por que o Luiz Fernando está jogando? Por que o Luiz Fernando está jogando? Ou melhor, por que o Luiz Fernando está entrando em campo? Por que o Luiz Fernando é titular? Porque não joga, não está jogando nada, e faz tempo, e está atrapalhando o time. O Odair é teimoso, além de falta de repertório tático, além de falta de variação tática, além de ter uma leitura de jogo ruim, é minha opinião, ainda escolhe mal alguns jogadores, insiste com alguns jogadores, como foi o caso do Luiz Fernando. E aí no final do jogo, vai o Atlético e repete a velha e surrada estratégia. Uma tremenda de uma resenha furada, empilhando atacantes, um time indo para cima do adversário no desespero, tomando contra-ataque. O Atlético no final quase tomou o gol da derrota. E você, torcedor atleticano, sabe disso, as imagens estão aí. Quer dizer, o Atlético virou uma bagunça, ou voltou a ser uma bagunça. A mesma bagunça do início da temporada, a mesma bagunça do primeiro turno. E agora, na reta final, voltou a ser uma bagunça.
E a diretoria, que tem culpa, que é responsável por tudo que acontece no Atlético desde o ano passado, e eu tenho falado insistentemente aqui, segue omissa. Não tenta nenhuma cartada final, um tudo ou nada. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir aqui agora o auxiliar falando sobre as expulsões. A gente trabalha para que não sofra os gols. 3 rodadas atrás a gente estava há 3 jogos sem sofrer gol, o Santos sem tomar gol, então que a gente às vezes esquece muito depressa as coisas que acontecem, isso é normal, né? Com relação à parte mental, é lamentável que tenha essas expulsões, nos prejudica, nós todos do clube, a gente não tem a pretensão de passar a mão na cabeça de ninguém, nunca, a gente aceita quando a gente erra e procura corrigir, mas se alguém aqui tiver uma imagem do Mendonça agredindo alguém, com a situação do Terã é um pouco diferente, né? A expulsão dele é um pouco diferente do Mendonça. O Mendonça não tem nada que justifique uma expulsão. Ele foi questionar o goleiro porque o goleiro foi desrespeitoso com a instituição, com a torcida. É lamentável porque nos prejudica, mas é compreensível pela situação que se tornou o jogo. Não é compreensível não, Fábio Moreno. E deixa eu contar uma coisa para você e para quem está em casa. Nos meus tempos de rádio, de repórter de rádio, de setorista, todo mundo sabe, nós ficávamos atrás dos gols, nós acompanhávamos tudo que acontecia dentro das 4 linhas, os xingamentos, as provocações. Então a provocação do César, que é ex-goleiro do Coritiba também, diga-se de passagem, do Londrina, né? Gritando, o coxa é maior do que vocês, isso é uma provocação normal. Certa ou errada a provocação, né? Deveria ou não deveria, é outro mérito, é outra resenha, certo? Só que eu estou relatando aqui para vocês. Nos meus tempos de rádio, eu ouvia, detrás do gol, provocações muito piores, muito mais graves, e que eu não posso falar aqui no ar. Certo? E os jogadores de futebol precisam ter a experiência necessária, a maturidade necessária para não entrar nesse tipo de provocação. O César, goleiro do Avaí, entrou no mental fraco dos jogadores do Atlético. Essa que é a verdade. E aí, seu Mendonça expulso, seu Terã, que tinha acabado de voltar e que seria uma das boas opções para o Clássico Atletiba, os dois, Mendonça e Terã, entraram nas provocações e deu no que deu. Foram expulsos. Quem perde? O Atlético. Amanhã nós vamos falar mais. Agora eu passo a bola para ela, Alessandra Consoli, que vem aí com o Band Cidade, primeira edição. Ótima tarde a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, galera.